O nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. E mais uma vez sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. E assim então, como sempre, lembramos que desliguem o celular e nos concentremos tão somente através do coração, do pensamento, aos nossos amigos espirituais. Neste dia que comemoramos o Dia do Amigo, aos amigos da Casa do Caminho, recebam o nosso abraço fraterno, o nosso sincero agradecimento pela companhia, pelo apoio, pelo amparo, pela colaboração, por tudo que tem dedicado à nossa casa, aos nossos trabalhos. Que continuemos amigos e irmãos por uma longa jornada, E que os nossos amigos espirituais estejam sempre conosco, nos orientando. Neste dia, nós temos a grata satisfação de receber na nossa casa a nossa irmã Juliana, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Humildade e Amor, na Rua Cisplatina, e mais uma vez nos dá o prazer da sua presença. Desde já ficamos gratos. Na mensagem inicial do livro Vigiai e Orai, do irmão Carlos Barcelo pelo irmão José, tem como título: Não te seriam difíceis. Não te seriam difíceis o respeito para com os semelhantes, o cumprimento de tuas obrigações, a prática espontânea do bem, o apoio àqueles que peregrinam ao teu lado, o sorriso de esperança aos tristes e oprimidos, a palavra de incentivo às boas obras, a honestidade em tuas atitudes, a fidelidade aos teus compromissos de ordem sentimental, a compreensão das falhas alheias. Todavia, por que preferes viver complicando a existência, na omissão deliberada ao dever, e fugindo ao que te exigiria apenas o mínimo de sensatez? Com espantosa felicidade, te defrontas com as mais complicadas situações de sofrimento da vida. E que Jesus nos abençoe. E ouvindo então a prece inicial com a nossa irmã Aline. Boa noite, meus irmãos. Que a doce paz possa envolver as nossas consciências nesse momento, que possamos agradecer ao plano espiritual por permitir-nos estarmos aqui esta noite nesse ponto de luz, recebendo esse abraço da paz, que renova as nossas consciências na senda do bem. Somos convidados a participar deste banquete de luz e nos sentimos gratos, porque o seu direcionamento amigo nos proporciona trilhar uma proposta de aprendizado em que aqui nos encontramos em planeta Terra, educando as nossas consciências na senda do bem. O seu alfabeto divino nos proporciona as bem-aventuranças. E aqui estamos, Pai, despertando de um sono longínquo, mas agradecendo a você a grande oportunidade do aprendizado. Que possamos, nesse momento, dissipar das nossas consciências tudo aquilo que não nos faz bem e renovarmos-nos no ideal da paz. E essa paz, ela começa a ser trabalhada dentro de cada um de nós. E que essa harmonia envolva todo o nosso ambiente. Somos felizes por mais uma vez, nesta noite fraterna,
termos a companhia da nossa querida irmã Juliana, que preparou o estudo desta noite com muito carinho, para que todos nós possamos participar deste processo de nutrição espiritual. E recebendo um abraço paternal do apóstolo do bem e da paz, e amigo dos humildes e dos enfermos, sob essa chuva de bênçãos, iniciamos mais uma noite de aprendizado com a reunião Amor e Caridade, te dizendo simplesmente gratidão, Pai, por mais esse momento em nossas experiências de renovação e paz. E assim, passamos a palavra à nossa irmã Juliana para esse estudo de grande harmonia. Que assim o seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Eita, que boa noite gostoso. Muito obrigada aí pela boa noite caloroso. Primeiro eu quero agradecer sempre quando eu entro nessa casa eu sou muito bem recebida. Só falta colocar o tapete vermelho para eu passar, né? Isso não é bom não, tá? Mas é gostoso de sentir esse carinho, né? Quero agradecer a vocês, agradecer a Márcia que entrou em contato comigo. A gente pensando juntas aqui num tema, que ela pergunta assim, você tem algum tema? Eu falei, caramba, tem vários, né? E eu adoro falar sobre autocuidado, autocompaixão, né? Tá na minha zona de conforto, porque eu trabalho com isso, né? Eu sou psicóloga, então falar disso sai que nem o ar respirando. Mas aí a gente pensando, chegamos nesse tema aqui, que também é um tema que me cativa muito. Então eu quero agradecer pela oportunidade de estar estudando sobre esse tema, que é a preservação do meio ambiente, e o quanto que isso tem a ver com a doutrina espírita. Agradecer pela oportunidade, pelo espaço, mas, acima de tudo, agradeço sempre a Deus e a Jesus por me darem essa oportunidade de aprender um pouquinho mais e dividir com vocês. Porque hoje, antes de vir para cá, acabei chegando bem em cima da hora, mas eu estava facilitando um estudo de um livro. E lendo esse estudo, tinha uma frase lá que eu falei, nossa, é isso que está acontecendo comigo. Está lá assim, quando a gente ensina, a gente aprende mais rápido. Eu não estou aqui para ensinar nada, mas eu vou trocar o ensinar com o dividir do conhecimento que eu li, né? Então, quando eu divido com vocês, quer dizer que eu vou aprender um pouquinho mais rápido. Então, também estou me beneficiando muito aqui. Então, depois de todos os agradecimentos, a gente vai falar sobre a preservação do planeta e o que isso tem a ver com doutrina espírita, meu povo. O que tem a ver? Vamos pensar junto, né? Não sei se vocês acompanham o André Trigueiro. Ele vem falando muito disso, né? Além do suicídio, ele traz muito essa questão da preservação do meio ambiente. E é algo tão importante que está o tempo todo, a gente está sendo chamado a isso o tempo todo. E a gente, no dia a dia, todo mundo corre aí no dia a dia? Todo mundo tem um monte de coisa para fazer? Quem não tem um monte de coisa para fazer também não tem tempo, tá? Porque o mal do ser humano hoje é a falta de tempo, né? Então, quando a gente não tem tempo para olhar para o meio ambiente, não, né? Para ver lá os plásticos lá no mar, que está tão longe da gente, não é a gente que está fazendo, né? Morte das baleias, as coisas estão tão distantes assim que a gente vai se preocupando com os problemas do dia a dia, que às vezes são problemas que são gritantes, do tipo não ter dinheiro para comprar comida, né? E aí a gente deixa o meio ambiente para a gente pensar depois. E aí que está a questão. Sempre preocupante para nós. Vamos ver se eu dou conta desse negócio aqui. Tem que apontar para cá. Será que eu estou fazendo errado? Espera aí. Estava fazendo errado. Então, vamos lá, né? Eu e a... Já dei conta. Eu e a tecnologia. Então, vamos lá. Espiritismo e ecologia. Então, uma grande parte do que eu trouxe, eu peguei do livro do André Trigueiro, né, que é justamente sobre espiritismo e ecologia. Mas também trouxe muito sobre a codificação, que lá na Gênese, no Livro dos Espíritos, nos livros psicografados de Chico Xavier, com André Luiz, com Emmanuel, vem falando tanto de meio ambiente, Joana de Ângeles. Eu garanto para vocês que eu vou passar alguns slides, tá? Porque, assim, isso é importante
mas o tempo, ele não vai me deixar, eu acho que ele não vai me deixar falar tudo. Mas vamos começar a falar sobre essas duas ciências. São ciências afins que surgiram muito próximas, apenas com 9 anos de diferença. Então, lá em 1857, o Livro dos Espíritos foi lançado. Em 1866, Ernest lançou a expressão ecologia. Foi aí que ele começou a falar sobre isso. E o que quer dizer ecologia? Ecologia vem do oikos, que quer dizer casa, e logos, que quer dizer estudo. Então, ecologia quer dizer o estudo da casa, o estudo do nosso planeta. E também a gente pode pensar em ecologia mental, que é o estudo da nossa casa interna. Está tudo interligado, né? É a relação entre todos os seres vivos existentes e deles com o meio que os cerca. Então, a ecologia vem dizendo para a gente, o espiritismo também apoia esse pensamento, que todos os seres vivos existentes estão em relação. Ah, Juliana, quer dizer que eu estou em relação com o animalzinho também? Com a plantinha? Com a árvore? Tá bom? Estamos. E no meio que cerca a gente. Então, a gente está aqui no Centro Espírita. Tem um meio ambiente aqui. Esse meio ambiente, com certeza, ele foi trabalhado, né? Está com uma energia boa. Quando a gente chegou aqui, a gente já foi se sentindo ali acolhido nessa energia. Tá. Estamos aqui também. Quando a gente está em casa, faz o nosso evangelho no lar, a gente não está cuidando do meio ambiente do nosso lar? Então, o meio ambiente é em tudo. Tudo que a gente está inserido, tudo que a gente está envolvido. Se a gente está conversando, está no trabalho, está sentindo aquela atmosfera pesada, o meio ambiente está pesado. O que é isso? A gente vai falar sobre o nosso campo mental, tá certo? Então, espiritismo e ecologia têm tudo a ver. Vamos seguindo. Agora, eu separei 2 frases que o André Trigueiro ele traz, e eu achei interessante trazer, porque eu já escutei isso. 2 frases que o espírita fala. Uma é, a verdadeira vida é a vida espiritual. Concordam? Vocês concordam? Não. É a vida espiritual. Essa daqui é transitória, passageira, mas a nossa pátria é a pátria espiritual, né? Mas é aí que corre o risco. Pensa só. Se a gente seguir isso à risca e pensar assim, essa vida aqui não tem muita importância, a gente vai entrar no desinteresse, na desatenção, no desapego dos assuntos terrenos. Que se eu estou inserida em algum assunto terreno, né, a gente fala de política, a gente fala das questões da corrupção, eu sou uma que eu não gosto. Isso é uma falha minha, eu prefiro nem ver jornal. Eu fico sabendo pelas minhas filhas e pelo meu marido. Eu já tenho 2 filhas adultas, então elas vão lá na internet, olham e vêm falar comigo. Falei, opa, já criei a minha estratégia. Porque se eu ver jornal, eu choro o tempo todo. E aí depois eu passo mal. Né? Não tenho muito controle com isso. Mas é importante saber. É importante ler. De repente, pegar ali um site ou um jornal que seja mais sério, né? Que não seja tão sensacionalista, e saber o que está acontecendo no nosso país, nem que seja para parar e orar. Então, que a verdadeira vida é a vida espiritual, isso é verdade. Mas a gente não pode deixar para lá o que está acontecendo entre nós, como, por exemplo, o meio ambiente, né? Então, lembrando que somos espíritos animando corpos e não corpos animando espíritos. A gente também não tem que valorizar somente o nosso corpo físico. A gente sabe que a vida não acaba. Mas o que a gente faz com o que está acontecendo hoje, nessa encarnação, a gente vai levar como nossa responsabilidade. Então, se eu estou andando na rua e estou jogando papelzinho no chão, eu falo, essa vida é passageira, eu não vou ficar aqui. A gente está maltratando o nosso meio ambiente. E isso vai vir para a nossa conta. Não temos o livre-arbítrio? Né? Quem é que vai lá e joga o papelzinho no chão? Minhas filhas, às vezes, eu chegava em casa, quando minhas filhas eram pequenas, com meus bolsos cheios de papel de bala. Papel de sei lá o quê. Porque o lixo é meu. Como é que eu vou jogar o lixo no chão, gente? Vocês jogam lixo no chão na casa de vocês? Não. Então, por que eu vou jogar na rua? Se é minha casa, como espírito imortal, o planeta Terra é a minha casa hoje. É como se eu estivesse vivendo no internato.
né? De vez em quando eu consigo dar lá uma visita no plano espiritual, quando eu durmo, quando me desdobro, né? Vou matar a saudade lá do povo. Mas a maioria do tempo eu estou aqui, porque isso aqui é uma grande escola. E eu tenho que também cuidar dessa grande escola, né? O horário nobre de nossa existência é o aqui e agora. Então, eu não tenho que pensar quando eu morrer, quando meu corpo material morrer, meu espírito vai estar livre. Não tem que pensar lá. Eu tenho que pensar agora. O que eu estou fazendo agora com as minhas ações? Eu estou cuidando desse meio ambiente? Que relação esse meio ambiente tem comigo? Né? Então, a gente está com atenção nisso. A outra frase é, eu estou aqui de passagem. Eu já escutei isso também. Ah, a gente está só de passagem. E aí, essa passagem, a gente faz o que com ela? Por que economizar água e energia se eu estarei desencarnando em alguns anos? Não é? Ah, se faltar água, o pessoal se vira aí no futuro. Agora tem. Que a gente vive num país que tem abundância de tudo. A gente é muito privilegiado de estar aqui. Lá fora é uma economia de água. As pessoas, para molhar a plantinha, molhar jardim, o vizinho fica de olho e denuncia. Vai ficar usando a água para molhar o jardim? Vou denunciar. Não pode. Aqui a gente lava, às vezes a gente vê o pessoal lavando calçada, varrendo com água, né? Não pode, gente. Ai, mas é bom tomar aquele banho quentinho e ficar ali. Eu adoro. Eu adoro. Aí, de vez em quando, vem aquilo assim, ó. Se não é a minha mentora que me dá um puxão de orelha aqui dentro, é o meu marido que bate na porta por causa da conta de luz. Tá? Então, lá em casa, sim, meio a meio. Mas não é o meu bolso só que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar no planeta. É no planeta. Ah, tem um pinguinho, tem a bica está pingando. É só um pinguinho. Põe um balde ali para você ver se no dia seguinte não vai ter balde cheio transbordando. De pinguinho em pinguinho, a gente está jogando água no lixo. Né? E isso é responsabilidade de quem? Não é do meu vizinho, não. Lei de causa e efeito. O desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nosso processo evolutivo. Porque eu vou voltar, gente. E vai que eu volte e não tenha mais água. Vou me lascar. Né? Eu vou voltar. E se fui uma que também estava nem aí para o meio ambiente, é bem capaz de eu vir passando por alguma necessidade para aprender a dar valor à água. É assim que acontece. Porque nós precisamos também nos responsabilizar pelo todo. Não é quando eu voltar, quero que tenha água. É água para os meus filhos, né? Para os meus netos, para os meus amigos, para a filha da minha amiga. É isso. Pensar no todo, não só em mim. A vida terrena ela é transitória e, mesmo assim, precisamos prestar atenção naquilo que fazemos. Ok? Então, quis trazer essas duas frases para a gente ir. E eu estou voltando. Ó. Olha só. Quem é o responsável? Vamos lá. Pelas mudanças climáticas. Será que sou eu? Acho que não, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Pela escassez de recursos hídricos. Está acabando a água em algum lugar? Eu não tenho nada a ver com isso. Estou economizando na minha casa. Pela produção monumental de lixo. Gente, quanto lixo que a gente produz, não é não? Alguém aqui separa o lixo? Alguém separa? Bastante gente. Lá em casa eu cismei de fazer uma composteira. Tá? Comprei lá na padaria aqueles negocinhos de manteiga, aqueles potes grandão. Comprei 3. Falei, agora eu vou fazer a composteira. Comprei tudo. Botei, fiz o meu marido furar, ele reclamou porque eu estava inventando história. Vai fazer. E eu vou fazer a composteira. E aí eu fui fazendo, né? Sem minhoca, que eu não queria ter bicho, não queria ter minhoca. Não, vai sem minhoca. Passou um tempo, a vida veio, me atropelou, a composteira está lá. Né? De vez em quando eu dou uma mexida, pego uma coisa, ponho nas minhas plantinhas, mas às vezes eu não tenho nem tempo. E aí, fazendo esse estudo aqui, eu pensei, como é difícil mudar. Como é difícil mudar internamente os nossos vícios, né? As nossas imperfeições, a gente transformar, né?
em algo positivo, e como é difícil mudar as atitudes. Porque eu, quando era criança, minha mãe não me ensinou isso. Minha mãe não me ensinou. A gente jogava tudo fora. Na escola eu não aprendi. Eu acho que hoje as escolas já estão um pouco mais conscientes. Mas na minha época não, gente. Tem 44 anos, então tem tempo também, né? E aí? Como é difícil. Hoje eu fiquei olhando para aquela composteira e falei, final de semana a gente vai conversar. Mas, enfim, é uma forma também da gente diminuir esse lixo. Destruição sistemática e veloz da biodiversidade. A gente tem uma biodiversidade de tudo, de planta, de animais, enfim. Crescimento caótico e desordenado das cidades em que vive a maior parte da população mundial, né? Com essa questão da pandemia e até mesmo com a questão financeira, hoje em dia, as pessoas estão indo para o campo, né? Para o lugar onde tem mais terra, até para poder plantar. Porque, às vezes, as pessoas não estão tendo dinheiro para comprar comida, né? Então, a gente está voltando. Algumas pessoas estão... Vários amigos meus se despediram e foram embora lá, né? Para Saquarema, região dos lagos lá, enfim. Estou morrendo de saudade deles, mas estão felizes, né? Queria eu poder ir para lá. Quando ficar velhinha, eu vou, gente. Vou me enfiar no meio do mato. Bom, vamos refletir um pouquinho. André Trigueiro trouxe uma palavra que alguns pesquisadores já estão falando, que é o ecocídio. A gente fala de suicídio, né, da nossa responsabilidade, se a gente cometer o suicídio, se a gente desejar isso, né? Mas ele vem falando do ecocídio, que é o extermínio das condições que suportam a vida no planeta. E a gente faz parte disso. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente faz parte desse movimento, que é um movimento simples, da gente tomar cuidado com o nosso planeta. Somos nós, os predadores do ambiente, que nos acolhe. Quando eu li essa frase, eu falei, nossa, como isso é forte, né? Como é que eu posso estar aqui, no planeta Terra? Eu pedi para reencarnar, porque a gente pediu para caramba. Eu não sei nem quanto tempo eu fiquei esperando para estar aqui, para ter essa oportunidade, e eu vou lá, nem ligo. E assim, não ligo, antes eu não ligava mais, né? Hoje, se eu vejo alguém jogando papel no chão, ou se eu estou andando na rua, no shopping, vejo papel no chão, eu vou lá e pego. As minhas filhas, mãe, pelo amor de Deus, para de pegar o lixo dos outros. Eu falei, mas eu estou vendo. Gente, eu vou fazer o quê? Eu vou passar por cima do papel, eu vou ser errada, que nem a pessoa que jogou, eu vou lá e cato, né? Antigamente, eu ficava com muita raiva, de verdade. Assim, não conseguia controlar a minha raiva quando via as pessoas fazendo sujeira, principalmente, por exemplo, ir para uma cachoeira. Cachoeira... Vai a galera toda, né? Aí, uma vez, eu fui para a cachoeira com a minha galera. Aí, chegou lá, tinha uma galera lá fazendo churrasco, o povo leva, né? Churrasqueira, leva tudo, fica aquela bagunça lá. Fazendo churrasco, aí estavam lá comendo num pratinho de plástico. E aí, quando eles decidiram ir embora, eles pegaram um pratinho e jogaram assim. Aí, ficou um monte de pratinho jogado. Gente... Eu só não peguei porque meu marido me segurou. Eu falei, gente, eu vou catar. Você não vai catar o resto de comida dos outros. Eu falei, eu vou. E assim, a gente teve que ir embora, porque senão eu ia catar. Ele não queria que eu catasse. Mas qual o problema de eu catar também, né? Não tinha problema nenhum. Mas, enfim, o fato não é nem o catar ou não catar, é a atmosfera que isso criava dentro de mim. Eu achava isso um absurdo, né? Hoje em dia, eu deixo a pessoa ser o que ela quer ser, mas eu vou lá e resolvo o problema. Ou então, como o André Trigueiro conta numa palestra, não sei se vocês já ouviram, ele estava andando na rua com a esposa, uma mulher saiu do táxi, abriu a porta, pegou uma garrafa de cerveja, colocou na beira da rua e entrou no táxi de novo, porque estava trânsito. Aí o André Trigueiro pegou a garrafa, bateu no vidro do carro. Isso eu não faria, gente. Eu não faria isso, não. Bateu no vidro do carro e falou assim, senhora pode me dizer o que é isso aqui? Por que a senhora botou isso na rua? Isso é seu. Aí deu problema. Falei, maravilhoso, mas eu não faria isso porque ia levar uma surra, né? Eu jogaria no lixo, de verdade, né? Mas são pequenos detalhes, assim. Jesus não faria isso. Ei, isso aqui é teu, né? Jesus provavelmente ia tentar resolver. Eu sempre tento, hoje em dia, né, quando a raiva me vem, eu penso, o que Jesus faria?
com certeza não estaria com essa raiva que eu estou agora. O que eu posso fazer para seguir os passos dele, né? Que é esse o nosso desafio, a gente seguir os passos de Jesus. Parar de ver o outro como vilão, porque o outro está seguindo os passos que ele está escolhendo, e a gente decidir o que a gente vai fazer a partir disso. Essa é a nossa responsabilidade, né? Então, vamos lá, que eu já até viajei aqui, vamos voltar. Se somos a causa dos problemas, também é verdade que as soluções precisam partir de quem? De nós. É isso que a gente está fazendo aqui agora, não é? Somos aqui o problema. Talvez numa outra encarnação a gente também não tinha tanta consciência, mas hoje a gente tem. Então, o que passou, passou. A partir de hoje, a gente vai estar atento, né? Para diminuir o consumo de plástico, para a gente tentar separar o nosso lixo, mesmo que não tenha coleta, mas vai passar ali um catador, né? Ele já vai ver ali separadinho, que me dói, ele tendo que abrir aquilo, mexer em vários lixos. Vamos lá, vamos separar plástico, né? O seco do molhado, o lixo do banheiro, né? A gente tentar fazer de alguma forma, a gente ajudar de alguma forma. Onde eu moro não tem coleta, não tem aquela coleta separada, né? Seletiva. Então, eu tento fazer da melhor forma. E, às vezes, também nem consigo separar. Na correria, a família vai catando lixo, vai juntando tudo. Aí não foi dessa vez, né? Mas a gente continua tentando. É começar do pouco, do pouquinho. A gente vai começando de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco a gente está fazendo sem perceber. Sabe por quê? Porque nós somos co-criadores desse planeta. A gente está aqui para cooperar. Deus criou tudo. Mas a gente está aqui, além da necessidade da evolução, da gente se aprimorar, a gente está aqui para ajudar. Para também ser instrumento de Deus, também ser instrumento de Jesus. E não é brigando com o outro, porque o outro está jogando lixo, que eu vou resolver. Né? É eu tentar caminhar. E o que eu posso fazer de bem nisso? O que eu podia fazer, eu já fiz, que foi, pelo menos, o principal, né? Foi educar as minhas filhas. Olha lá, tem uma frase de um autor desconhecido, fiz questão de trazer. Mais importante do que cuidar do planeta para os nossos filhos e netos é cuidar melhor dos nossos filhos e netos para o planeta. Então, isso eu fiz. As meninas, né, tem uma com 22 e uma com 18. As meninas vão lá, não jogam lixo no chão, se preocupam, né, com as coisas que compram, tentam comprar as coisas que têm menos plástico, enfim. São super atentas para isso. E isso me deixa muito orgulhosa, porque eu penso, nossa, vai começar um caminho aí de bem, né? De consciência. É isso que é importante. Porque é o que eu falei, às vezes, nós, por não termos esse aprendizado, porque quando a gente era pequena, a gente não foi educado dessa forma, é muito mais difícil para a gente mudar, né? E aí vamos passear um pouquinho pela codificação. Lá na Gênese, vocês conhecem a Gênese? Isso, Gênese é maravilhosa. Tudo a gente vai lá, a gente acha. E aí a Gênese vem dizendo para a gente, né? O Kardec vem dizendo para a gente assim. Assim, tudo se liga, tudo se encadeia no universo, tudo está sujeito à grande e harmoniosa lei da unidade, desde a materialidade mais profunda até a espiritualidade mais pura. Está tudo interligado, tudo. Lá na Amazônia, um monte de árvore sendo lá derrubada. Está interligado aqui, podem ter certeza. Eu estava lendo que as árvores, elas transpiram, né? E aí, esse ar que sai, né, desse monte de árvores, ele fica com muita umidade. E aí ele vai sendo levado, e em algum momento ele vai parar em um lugar, em um estado, e vai ter a chuva. Derruba um monte de árvore. Como é que fica esse ar? E assim, derruba sem plantar, né? Tá bom, vou derrubar uma, planto 3. Não. Derruba sem essa consciência. E o que mais a gente está vendo hoje é a Amazônia sendo devastada. Isso é muito triste, né? E isso é algo que, se a gente não pode fazer, porque nós estamos muito longe, porque às vezes a gente não tem nem conhecimento do que fazer, a gente pode entrar em prece. A gente pode se unir nesse pensamento positivo para que algo aconteça, para que tenha aí um amparo do alto,
que a gente com certeza sabe que tem, mas que o nosso pensamento ele tem muita força. Imagina todos nós orando para isso, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Assim, agora tem outra frase lá, né? Assim, as nebulosas agem sobre as nebulosas, os sistemas sobre os sistemas, como os planetas agem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta agem uns sobre os outros, e assim progressivamente, até o átomo. Então, a gente está interligado com tudo. O planeta Terra, com certeza, está interligado com outros, né? E aqui dentro, esse organismo que a gente diz que o planeta Terra é um organismo vivo. Ele vive, ele pulsa, né? Então, vamos lá, vamos seguindo. Lá no Livro dos Espíritos vem dizendo: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. A gente ainda não tem ideia dessa harmonia entre nós, os animais, né? As plantas, os minerais, os desencarnados que também estão aqui entre nós. A gente está interligado. E isso também é meio ambiente. Não é só a natureza. Tudo é meio ambiente. E é aí que entra essa questão, não só da ecologia relacionada à natureza, mas também da ecologia relacionada ao nosso campo mental. A afirmação espírita de que todos nós passamos pelos diferentes reinos da natureza em uma progressão contínua determina o aparecimento de uma nova ética em relação a todas as criaturas existentes. Os demais seres vivos poderiam ser considerados nossos irmãos em evolução, que hoje estagiam em níveis inferiores, já experimentados por nós. Então, lá no Livro dos Espíritos, vem dizendo que a gente, como princípio inteligente, a gente passa por esses campos, pelo mineral, pelo reino mineral, vegetal e animal, como princípio inteligente. E aí depois a gente vem como um espírito, porque a gente começa a ter consciência de nós mesmos. Vocês lembram de Francisco de Assis? Francisco de Assis, ele conversava com os animais. Ele dizia que os animais eram o quê? Irmãos. Porque ele conseguia ter essa amplitude, né? João, lá, o discípulo de Jesus, quando estava velhinho, que ficou lá preso numa ilha, né? Ele também já conversava, ele exercia o magnetismo dele ali nos peixes, nos pássaros. Isso é importante também a gente entender, porque nós fazemos parte de tudo isso. Nós também já passamos por esses estágios para a gente chegar hoje aqui onde a gente está. No reino mineral, lá em Evolução de Dois Mundos, André Luiz fala assim: no reino mineral adquirimos a atração, no reino vegetal a sensação, no reino animal o instinto e no reino hominal a gente adquire o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Então, a gente passa por isso tudo. Como é que a gente vai não ter cuidado com esses reinos também? Se ali tem oportunidades de irmãos nossos que no futuro estarão como nós, reencarnando, buscando essa evolução espiritual. Aonde que está a nossa responsabilidade como co-criadores, ajudando o Pai nesse processo evolutivo de outros irmãos? Porque o Pai não para de criar. Ele está sempre trabalhando, né? E nós também temos responsabilidade sobre isso. Vamos lá. O planeta está dentro de nós. Vamos pensar aqui junto. A Terra. Vocês sabiam que dentro do nosso organismo nós temos os mesmos elementos que tem ali na Terra? Nós somos compostos também. Se a gente fizer um exame de sangue, a gente vai lá ver manganês, ferro, tudo aqui dentro da gente, né? Homem vem de humus, do latim. Adão quer dizer terra fértil no hebraico. Nós estamos interligados também. A terra é importante para nós. O ar.
Alguém aqui fica sem respirar? Eu acho que ele é o primordial, né? Está aqui dentro. Precisa entrar e sair. É a vida. A gente na meditação, né? Aquelas religiões mais orientais, me falando que é a vida, é o prana. Quando a gente respira, quando a gente está agitado, a gente para respirar, né? Respira profundamente. A gente não vai se acalmando. O ar, ele é essencial para nós, como ele também é essencial para aqui, para o nosso planeta. A água. E a água, gente? Por capricho divino, não sei, o planeta tem 70% de água, composto 70% de água, né? E o nosso corpo humano também. Nosso corpo humano, ele é composto de 70% de água. O bebê, quando está sendo gerado, ele está onde, gente? Na água. É um líquido, né? Está ali dentro. Então, a água, ela também é importante. A gente está ali desidratado. Ó, aquele soro, tanto o soro caseiro quanto o soro lá no hospital, parece que traz outra energia para a gente, né? A água é importante. E o calor, o fogo. A gente precisa do sol. O nosso sangue é quente. Então, o planeta está dentro de nós. Considerando a importância estratégica de todos esses elementos para nossas vidas, é forçoso reconhecer que sem água potável, sem a terra fértil, ar respirável e incidência adequada de luz e calor, nosso projeto evolutivo encontra-se ameaçado. Acabou o planeta Terra, não é? Então, por que a gente está queimando tanto petróleo para acabar com o efeito estufa? E a gente nem liga para isso. As coisas estão acontecendo e a gente não está se preocupando. E eu estou fazendo essa pergunta para mim também, que é o que eu falei. A gente entra num processo de sobrevivência aqui e a gente não estende o nosso olhar para o que está acontecendo à nossa volta. Economizar água, cuidar da nossa natureza, dos animais, é importante. O planeta está em nós e a gente precisa cuidar dele. O meio ambiente começa no meio da gente. E aí, eu volto a falar dessa questão desse meio ambiente, não só do meio ambiente que a gente está falando aqui de natureza, mas do meio ambiente que a gente constitui no dia a dia. Quando a gente está fazendo o nosso evangelho no lar, a gente está cuidando do meio ambiente do nosso lar, da nossa casa. É todo o meio ambiente, é essa inter-relação que a gente tem, interdependência com todos. Não tem como a gente ser 100% feliz, porque a gente sabe que tem um irmão dormindo na rua. E às vezes a gente passa por esse irmão, a gente tem medo de ir lá e falar com ele. Mas a gente também tem o pensamento. A gente também pode fazer a prece. Porque não é passar e fingir que não está vendo. Porque está ali e você viu. Isso é importante a gente cuidar. A gente está em intercâmbio direto com a espiritualidade. A gente pode pedir por ele. Gente, quer ver coisa mínima? Depois que eu adotei uma cachorrinha, acabou. Se eu vejo cachorro na rua, eu começo a chorar. Minha cachorrinha veio toda ruim, no meio da pandemia. Quando eu vejo cachorro na rua, eu prefiro nem olhar o rosto, o olhinho do cachorro. Que aí eu fico para morrer, né? Eu arrumo confusão. Eu vou deixando o cachorro na casa dos outros, depois eu arrumo confusão para mim. Mas faz parte, gente. Como é que pode? A gente vê cachorro na rua e a gente não se importar com isso. A gente vê gatinho. A gente pode... Às vezes eu não posso fazer nada. Eu não posso mais levar. Meu marido me expulsa se eu levar um cachorro para dentro de casa. Mas eu posso fazer a prece. Francisco de Assis me escuta o tempo todo, coitado. Porque é ele que eu chamo. Falei, eu sei que você vai me ouvir. Que alguém olhe aquele cachorrinho, se não consegue tirar da rua, que dê comida. Às vezes eu estou dentro do carro, não tenho o que fazer. Né? Mas isso aqui, é uma força que nós ainda não temos consciência. Os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos são os mesmos. Isso aqui está lá na Gênese. Tanto os seres inorgânicos quanto a gente somos constituídos pelos mesmos elementos. O que vai diferenciar
é a nossa evolução, né? Então, todos nós, novamente, estamos interligados. Lá no Missionários da Luz, eu não ia trazer não, sabe? Porque eu acho muito longo, mas isso aqui é para a gente... Vocês já leram Missionários? É um livro fantástico, gente. Tem que ler com calma, estudando, mas ele é fantástico, quem tiver a oportunidade de ler. André Luiz vem falando para a gente que dessa relação que nós temos, não só com os seres humanos, mas com todo o planeta, com todo o universo. Olha só que lindo. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do rádio que se desintegra incessantemente do solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E, em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos, exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Estamos ou não estamos em troca constante? Depende de como a gente está, que a gente também irradia para as pessoas, né? Isso é lindo. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar na natureza, de andar com o pé no chão, na terra, na grama. Vocês sentem a energia da natureza? Porque no meio da pandemia eu tive que ir em algum momento na praia. Eu pedi assim, pelo amor de Deus, me leva na praia. Eu precisava pisar na areia. Eu precisava sentir a água no meu pé. Eu não aguentava mais ficar em casa. E aquilo ali, para mim, eu chegava a chorar ali, sabe? E eu só conseguia ir à noite. Não conseguia ir cedo. E para mim estava ótimo. Tem uma lembrança minha, né, que ficou muito forte, que a gente gosta muito de ir para Guapimirim. Não sei se vocês conhecem lá, mas tem uma reserva florestal. E a gente... Está tendo jogo do Flamengo, hein? Estou escutando daqui os gritos. Só para dar uma quebradinha aqui. Meu marido não veio comigo que estava assistindo o jogo do Flamengo. Olha só. Enfim, aí a gente vai para Guapimirim. E aí chegamos lá em Guapimirim e alugamos uma casa, isso já tem algum tempo, foi antes da pandemia. Dentro de uma reserva florestal. Gente, eu estava no paraíso. Maravilhoso. A água que saía do chuveiro era natural. Imagina, que delícia. Só que foi a família toda, né? Família não se transforma. Se transforma no meio da natureza? Não se transforma não, gente. Continua brigando, meu marido continua brigando com as minhas filhas, minha irmã continuou fazendo as coisas que eu não concordo, enfim. Estava ali acontecendo. Toda vez que tinha um aborrecimento, eu saía de casa. Ia pisar na grama, mexer nas plantas, ia para a cachoeira. Fiquei maravilhada ali, nada me atrapalhou. Voltamos. Cheguei em casa de manhã. Primeiro dia dentro de casa, aqui no Rio, toda empolada. Toda empolada. Aí eu fui falar com a médica, né, que também é espírita. Aí contei a situação para ela, Ju, você estava no meio da natureza, você estava feliz, né? Estava feliz, gente. Eu ia mergulhar na cachoeira todo dia, dali do lado da minha casa, onde eu estava. Estava feliz. Equilibrou. A energia que você absorvia da natureza te equilibrava. Você voltou para casa, já voltou triste porque você ia sair de lá. E ainda por cima, todos os problemas eclodiram ali, porque você estava evitando, não é isso? A natureza nos ajuda o tempo todo, porque natureza também é a presença de Deus. Não fui eu que criei a natureza, não fui eu que criei aquela água toda, aquela cachoeira maravilhosa, gelada até a alma, mas maravilhosa. Foi Deus. Então, ali tem Deus também. Né? Então, a gente está sempre ali se trocando energias. E isso é importante a gente saber, não só pela natureza, mas às vezes um abraço de uma pessoa reequilibra a gente, né? São essas trocas aí.
se é verdade que a providência divina nunca nos abandona, e aí aqui eu quero, antes de ler, fazer uma pergunta, né? Às vezes a gente joga para Deus as coisas, tipo, Deus não vai abandonar a gente, né? Aconteceu alguma coisa ruim, mas Deus, que é justo, bom, vai vir aqui e vai resolver o problema, não é não? Sim, Deus está sempre olhando por nós, mas também é verdade que nossas escolhas, elas são soberanas e determinantes do destino que teremos. A função do nosso livre-arbítrio é conferir a cada ser humano o mérito ou o demérito de suas escolhas, sendo cada um de nós responsável direto pelo seu próprio processo evolutivo. A escolha que eu faço em relação às trocas que eu tenho com o meio ambiente onde eu estou, é escolha minha. Se eu estou lá prejudicando as geleiras, né? Nós, como humanidade, a gente está ali acabando com a água, aí vem aqui, acontece lá um tsunami, acontece alguma coisa lá com aquelas barreiras lá de Mariana, enfim, furacão. Por que acontece tudo isso? O planeta Terra, ele está vivo. Tudo que está aqui está pulsando, tem energia. O planeta Terra, ele tem uma tendência de que, quando começa o desequilíbrio, ele vem com a força da natureza para equilibrar. Não é assim no nosso corpo? Se eu estou com um problema no pé, eu vou tentar arrumar um jeito para andar de uma forma que eu não caia. Eu vou buscar o equilíbrio. O planeta Terra também é assim. E, muitas vezes, essa força da natureza vem prejudicando todos nós. Nem sempre é para prejudicar o homem, mas é uma consequência, lei de causa e efeito, né? Então, isso tudo é muito importante a gente entender. Que Deus vai estar ali cuidando de nós, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que assumir essa responsabilidade, né? E aí eu trago um ponto que é importante para a gente pensar, que é sobre poluição em psicosfera. A psicosfera é o campo que envolve todo ser humano. Todos nós aqui temos a nossa psicosfera. Ele é encarnado ou desencarnado, né? Refletindo a sua realidade evolutiva, seu padrão psíquico, sua situação emocional e seu estado físico no momento. Então, a gente tem o nosso corpo físico, a gente até consegue enganar. Se a gente está mal, a gente faz aquela cara de paisagem, dá aquele sorrisinho, a pessoa nem sabe. Ou a gente está conversando com alguém, e aí aquela pessoa está falando umas coisas que eu não estou concordando, eu estou rindo, mas eu estou pensando aqui, está só falando besteira. Mas, ó, meu corpo físico, né, está presente ali, fingindo que está tudo bem. Desencarnado não tem essa facilidade não, tá? Desencarnado, pensou, vai lá ler André Luiz, Nosso Lar. Às vezes ele pensava uma coisa, o espírito que estava do lado dele respondia. Não precisava nem falar, porque aquilo ali já vai transmitindo. A nossa psicosfera. Como a gente está, é como a gente vai estar envolvido. É a nossa energia, é o nosso campo magnético. Sabe? E isso a gente sente. Tem médiuns que vê, e tem pessoas que chegam perto e já sente. Às vezes sente aquela pessoa pesada. Eu fico tonta. Quando eu chego, fico tonta, eu dou um passo para trás. Falo, calma, deixa eu entrar em prece. Né? Porque tem que estar vigiando e orando. Mas também tem aquela pessoa que está cheia de energia e você só quer ficar perto da pessoa. Né? Ai, deixa eu ficar com você mais um pouco. Né? Porque a energia está boa aqui, estou feliz, estou mais equilibrada. É a psicosfera. Espíritas e ecologistas identificam rastros de poluição nos dois planos da vida. São diferentes categorias de resíduos que geram problemas tanto no plano material quanto no campo sutil. Então, rastros de poluição, o que é isso? Às vezes, os meus sentimentos, né? Rancor, ódio, raiva, sabe? A gente vai acumulando esses resíduos e é pura poluição. E essa poluição, ela irradia para as pessoas à nossa volta e para o meio ambiente que a gente está, e mais além, vai indo para o planeta, porque o nosso planeta também tem ali a psicosfera dele, que não é tranquila, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Todo mundo quer ir para o planeta de regeneração, né? Eu quero, gente. Mas para eu chegar lá,
eu tenho que me melhorar, porque o planeta com certeza vai, mas aí eu já não sei se eu vou estar aqui. Então, eu é que tenho que cuidar de mim, porque essa psicosfera ela vai modificando. E aí a gente vai ficando enquanto a gente tem afinidade com o planeta. Quando a gente não tem mais afinidade. Se ele evoluir para a regeneração, eu vou para outro, que eu vou ter afinidade, né? Então, é importante a gente ter atenção com isso. Joana de Ângeles, acho que foi até aqui que eu dei uma palestra falando de psicosfera. E aí eu vim falando sobre a Joana, que ela vem dizendo, lá no livro Após a Tempestade, ela vem dizendo que referimos-nos à poluição mental que interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente. Gente, tem mó tempão esse livro, eu não gravei o ano, mas tem muito tempo. E olha o que ela diz, que a poluição mental interfere na ecologia psicosférica da vida inteligente, intoxicando de dentro para fora. Então, a gente faz mal para a gente, depois a gente ainda joga para fora, né? Para as pessoas, para o planeta, desarticulando de fora para dentro. Estando a Terra vitimada pelo entrechoque das vibrações, que são as nossas vibrações aqui, ondas e mentes em desalinho, quer dizer, em desequilíbrio, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos. Então, olha só, a gente está ali trabalhando, e no nosso trabalho vem uma pessoa que está fazendo mal, que está desejando mal, que está com raiva, né? Ou então que está fazendo algo para prejudicar a gente tem escolha. Ou a gente entra nessa vibração, ou a gente começa a se cuidar. Se cuidar fazendo a nossa prece, às vezes até envolvendo aquela pessoa, porque senão a gente só vai estar potencializando o mal. E não é isso que a gente quer mais. A gente não quer potencializar o mal. A gente quer esse ambiente que está aqui, ó, gostoso, né? Mas a gente não quer só aqui. A gente quer que isso aqui se estenda para o mundo lá fora, para que a gente seja menos egoísta, que a gente consiga olhar o outro, mesmo aquele outro que ainda está roubando, que ainda está matando, que ainda está na guerra, desejando as guerras internas com outras pessoas. Esse irmão também precisa do nosso amparo, das nossas preces, não só da nossa crítica, né? A poluição mental campeia livre, favorecendo o desbordar daquela natureza moral, fator primacial para o aparecimento de outras, que são visíveis e assustadoras, certo? E aí eu entro num campo agora, a gente ainda tem um tempinho, até 9h10, né? A gente entra num campo que eu achei legal trazer. Além dessa questão da psicosfera e tudo mais, a gente falar do consumo. Porque existe o consumo consciente e o consumismo. Alguém aqui é consumista, gente? Vem aquele Black Friday, né? Ih, gente, tá barato, eu não preciso não, mas vou comprar, vai que eu preciso. É isso, sabe? Aquele monte, assim, de sapato. As mulheradas, assim, adoram sapato, né? Minha mãe é uma. Ainda bem que ela não está aqui. Ainda bem que ela não vem para cá, que eu vou falar dela. Então, minha mãezinha é uma, assim, tem que ter um monte de sapato. Às vezes, assim, uma roupa. Ah, essa roupa é boa, eu uso uma vez e vai me dar. Me dá porque, né, não tem mais. Por que usar essa roupa? Não dá no guarda-roupa, filha. E as minhas roupas ali vão durando. Essa blusa é dela, falar nisso, ó. Antiga, mas é linda. Então está comigo até hoje. E é isso. Mas, às vezes, a gente entra nesse consumismo. E, às vezes, a gente entra na dúvida, né, do supérfluo, do necessário. Hoje em dia, antigamente, celular não era necessário. Hoje em dia, não dá para ficar sem. Deus me livre, minha filha, sair para a faculdade, lá na ilha, sem celular. Eu morro. Não sei como eu falo para minha mãe, não sei como é que você sobrevivia. Você não sabia nem que eu tinha chegado na escola. Né? Mas hoje em dia não dá não, gente. Tem que falar, cheguei, estou bem. Né? Então, não é possível a gente viver sem consumir. Não é. A gente precisa consumir.
Tudo que consumimos é retirado da natureza, com matéria-prima e energia. É isso que torna possível os atos mais banais do dia a dia, como a gente comer, a gente se vestir, a gente morar, trabalhar. Tudo isso é um consumo que favorece a vida. Para a gente viver, a gente precisa dessas necessidades básicas, que é o que se alimentar, né? A gente precisa ter uma casa, luz, água. Tudo isso a gente está consumindo da natureza. É necessário. Mas o consumismo remete ao excesso. Para que eu quero 30 pares de sapato? Né? Ao exagero. Ao desperdício dos recursos. Toda vez que excedemos o consumo do que nos é necessário, e à medida que isso se torna algo cultural, incorporado à rotina, sem nenhuma noção dos impactos causados, a gente gera algum tipo de desequilíbrio de ordem material ou moral. Então, esse consumismo exagerado, a gente está trazendo um desequilíbrio das pequenas coisas. Então, que a gente tenha atenção, porque o Livro dos Espíritos sempre falou sobre isso. E a pergunta está lá desde 1857. E a gente ainda não aprendeu. Por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Kardec pergunta, por que a terra então não produz o bastante para não faltar para ninguém? E aí os espíritos dizem para a gente assim, é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A gente já era imprevidente lá naquela época. A terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. E a gente não se contenta com o necessário, né? Às vezes a gente vê a pessoa ali com o necessário e a gente fala assim, nossa, essa pessoa é pão dura, né? Não troca isso, não compra um sapato, não troca esse utensílio da cozinha que tem há anos. Eu escuto isso, tá? Eu até acho que eu devo consumir algumas coisas além. Mas, tipo, tá funcionando? Tá bonitinho? Por que eu tenho que trocar? Aí o meu marido já é ao contrário. Isso já está há muito tempo aqui, tem que comprar outro. Por quê? A gente pensa muito diferente, então a gente começa a discutir no meio da loja, né? Não tem porquê. Não tem. Vamos levar esse balde? A gente andando lá no Amigão. Vamos levar balde? Mas a gente tem 3. Leva mais um. Mas por quê? Por que, gente? Me diz, eu não entendo isso. Não entendo. E aí eu fico, mas para que vai levar o balde, gente? Tá bom, então... Não, ele queria levar 2. Ele, tá bom, então vamos levar 1. Eu falei, eu não quero levar nenhum, mas eu vou levar 1. Aí ele leva. Sabe? A última dele foi trocar, não tem um coador de café? Então, troca o coador de café. A gente está com esse já, sei lá, desde que a gente se conhece, né? Desde que a gente está morando junto. Eu falei, mas aquele tá bom. Encaixa certinho na cafeteira, gente. Por que tem que trocar se está dando certo? Sou eu que faço café? Não é ele. Não, a gente tem que trocar, que ele está velho. Tá bom, vamos levar. E aí, levou o bendito do coador de café, que Deus me testa, né? Aí eu fui fazer o café, ele não encaixa. Falei, tá bom, não encaixa, mas eu vou tomar cuidado. No segundo dia que eu fiz, o café virou. Calma que eu não terminei. Na cozinha que eu tinha limpado no dia anterior. Então, molhou o fogão todo, molhou o chão, foi até a cozinha, espirrou nos ladrilhos. Todo mundo dormindo. Aí eu parei, respirei. Tinha lido Joana de Ângeles um dia antes, porque as frases da Joana de Ângeles aparecem na minha mente, assim, sabe? Eu falei, tá bom. Então, eu vou limpar, né? Sujou, eu vou limpar. Aí eu limpei, botei uma música espírita, porque eu não sou de ferro. A música foi me acalmando, eu fui limpando, acabou tudo, limpei. Fui trabalhar, quando eu voltei, olha só como eu estou evoluindo. Cheguei em casa, falei assim, meu amor, não vou mais usar aquele negocinho de café, tá bom? Ele, por quê? Porque virou... Quase queimou meu dedinho, molhou o chão todo, eu tive que limpar tudo, porque eu tinha limpado a cozinha no dia anterior. Aí ele virou o quê? Tá bom. Aí eu não sei se eu fiquei feliz ou fiquei com raiva, porque, né?
Eu queria que ele falasse, nossa, meu amor, eu nem te ajudei, mas não falou. E eu virei a página, tá? Porque certas coisas a gente tem que virar a página. Não adianta viver quem tem razão. Mas é isso. Às vezes, a gente acha que a pessoa é meio pão dura. Meu marido fala que eu sou pão dura. Mas não é. Se está funcionando, se está bonito, lógico, se está quebrado, rachado, velho, aí é necessário trocar. Mas por que tem que ficar tudo novo? Se está bonitinho. Vamos pensar nisso, porque a gente, às vezes, vai no nosso consumismo e aí a gente esquece que aquilo ali que ele comprou de novo é plástico. E o velho, né, também é plástico. Sorte que tem trabalhos sociais, casa espírita, que pega, tá bonitinho, né, dá para usar, então a gente tem como doar. E isso é algo importante. Doar, comprar roupa em brechó. Minhas filhas amam brechó. E olha que maravilha. Compra roupa em brechó, gente, não tem problema nenhum. Se estiver bonitinha, dá para lavar e a gente usa. É isso. Eu acho que o futuro da humanidade é esse. A gente parar de consumir em excesso. Né? E eu gosto de falar. Ó, vamos lá. Eu já me perdi aqui, não estou conseguindo passar. Poxa. Peraí, que eu vou passar aqui mesmo. Pronto. E aí? Ainda no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Por que natureza, olha só, por que a natureza não diz o limite das nossas necessidades? E aí, os Espíritos dizem, sem dúvida que ela traçou, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. E aí a gente vê a mídia exaltando necessidades que não são reais para a gente. Eu estava vendo lá, nessas leituras que eu fiz para estar aqui, países estimulando compras de perfumes e não sei o quê, e empresas e lugares, né, fazendo esse estímulo de perfume, de outras coisas que não são necessárias. E aí, nessa pesquisa, estava lá perguntando, poxa, mas para que tanto perfume se tem gente que está ali precisando de comida? Para que esse estímulo? Por que o estímulo em volta da beleza, né? Os nossos jovens, as minhas filhas, agora já estão mais velhas, mas quando elas eram mais novas, elas desinstalavam o Instagram. Porque elas queriam tudo que as meninas estavam falando que ia deixar bonito o cabelo, que ia deixar bonita a pele, e o brinco, e não sei o quê. E eu não dava. E aí elas desinstalavam. Mãe, é melhor não ter, porque senão eu entro em depressão. Falei, então desinstala. Porque isso aí não está ajudando. Está te estimulando a uma coisa que não é necessário. Nesse momento não é necessário. Né? Então, vamos lá. Agora resolveu funcionar, hein? Lá no Caminho da Luz, e aí a gente já vai caminhando mais para o final, eu vou trazer Jesus, né? Eu não falei dele ainda, eu gosto tanto de falar de Jesus. Vem dizendo, no livro Caminho da Luz, A Caminho da Luz, Jesus esteve à frente de exércitos de trabalhadores devotados. Gente, Jesus estava na formação do planeta Terra, cuidando do nosso planeta, por bilhões de anos, preparando esse planeta para receber a gente. E a gente está aqui, né? Como se a gente estivesse alugando uma casa. Quando a gente aluga uma casa, a gente vê como a casa está e a gente tem que devolver, no mínimo, ela igual. Parede pintadinha. Quando a gente desencarna, como é que está esse planeta? Como é que eu deixei? Qual foi a minha contribuição para manter esse planeta bem? Ou melhor, né? Exércitos de trabalhadores devotados para definir os regulamentos dos fenômenos físicos, os diferentes cenários da vida, a composição da atmosfera. Como a engenharia moderna, que constrói um edifício prevendo os menores requisitos de sua finalidade, os artistas da espiritualidade edificavam o mundo das células, iniciando nos dias primeiros a construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Jesus tratou de cada detalhe com espíritos abnegados,
com espíritos também que se dedicaram. Como a gente hoje tem espíritos que estão na natureza, também cuidando dessa natureza, cuidando desse movimento da natureza. Espíritos evoluídos e menos evoluídos. Para tudo tem trabalho. Só que será que a gente está dando valor? Será que a gente está cuidando do nosso planeta, da nossa casa mental para auxiliar o nosso planeta? Será que a gente está cuidando da população em si, da natureza? Tem tanta coisa que a gente precisa olhar. Será que a gente está começando dentro da nossa casa? Né? O Espiritismo e a ecologia nos ensinam a enxergar sistemicamente, percebendo que todos os fenômenos do universo são interligados, interdependentes e interagem o tempo todo. Retiremos dos cenários naturais as lições indispensáveis à vida. Somos interdependentes. Não viveremos em paz sem construir a paz dos outros. André Luiz que falou isso para a gente. A gente não vai ficar em paz enquanto a gente estiver se prejudicando um ao outro, enquanto a gente não estiver cuidando da nossa psicosfera, enquanto a gente não estiver cuidando do nosso ambiente familiar. Ai, Juliana, mas a minha família não faz evangelho, minha família nem liga para o espiritismo. Mas você está ali, você é um ponto de luz. Você pode fazer. Você pode fazer o evangelho, porque você não está só. Jesus diz que quando tiver 2 ou mais, ele estará ali. E no mínimo vai estar eu e minha mentora. Já tem 2. Então faça prece. Entre em contato com essa espiritualidade, porque o tempo todo eles estão aqui, ó, falando com a gente. E a gente está ignorando. E aí, para terminar, vou trazer essa mensagem da Joana, do Emmanuel, que lá no livro do André Trigueiro, ele vem dizendo que essa mensagem, ela foi psicografada, mas ela nunca foi publicada. E vem falando da natureza. Eu não trouxe ela toda, porque ela é enorme. Eu trouxe só o finalzinho, que Emmanuel vem dizendo assim. Se podes, assim, observar o patrimônio das bênçãos celestiais, no caminho em que evoluis, procura o teu lugar de trabalho e serve infatigavelmente ao bem, para que o bem te ensine a ver a fortuna imperecível que o Pai te concedeu por sublime herança. Essa fortuna que nós estamos aqui dentro, a gente tem a natureza para nos acolher. A gente tem, falando agora aqui de Brasil, nós temos um planeta que é rico em tudo. Em tudo. Enquanto tem pessoas que estão na fome, na seca, em outros países. Serve aos semelhantes, ajuda a planta e socorre o animal. Seja a tua viagem, por onde passes, um cântico de auxílio e bondade, de harmonia e entendimento. E à medida que avançares na senda de elevação, encontrar-te-ás cada vez mais rico de amor, encerrando no próprio peito o tesouro intransferível da luz, que te coroara de felicidade inextinguível nos cimos da glória eterna. Jesus não duvida de nós. Nós somos instrumentos de luz. Primeiro, olhem para vocês. Porque não tem como eu cuidar do planeta, não tem como eu cuidar da minha casa, do meu lar, não tem como eu cuidar da minha família se eu não consigo cuidar de mim. Então é para dentro primeiro, para eu encontrar onde está essa luz aqui, para depois eu começar a estender, né? Amar a si primeiro, para você amar ao próximo. Porque Jesus disse que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Jesus diz para que a gente olhe para essa luz, porque nós temos essa semente divina dentro de nós. Ele diz para a gente trabalhar, porque no momento em que a gente trabalha, a gente dá o exemplo para o nosso próximo, a gente não precisa brigar, a gente pode fazer. E nesse momento a gente está em contato direto com o Pai, porque o Pai está entre nós.
A cada minuto. Ele está aqui, agora. A gente não precisa gritar, não. A gente só pensar que Ele escuta. Tá bom? Quero agradecer a paciência, agradecer pelo espaço e pedir que Jesus envolva cada um de vocês. Muito obrigada. E assim agradecemos a nossa irmã Juliana pela belíssima aula que nos trouxe, né? Conhecermos um pouquinho mais o nosso planeta, né? Além de conhecermos, valorizarmos um pouquinho mais, né? Nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua presença. Leve o abraço da Casa do Caminho a todos do Humildade e Amor e a todos os seus. E assim prosseguindo, nós vamos aos nossos passos. Senhor Jesus, és o meu protetor, a tua luz, os meus passos sempre guiou. Esperança eterna, Rei de nossas esferas, nosso maior defensor. Neste momento sublime, venho te pedir que a tua luz me ilumine agora e no porvir. Assim terei confiança em cada passo que dou, eternamente serei devoto do seu amor, eternamente serei devoto do seu amor. Amado Mestre Jesus, diante da Tua grandeza, nos curvamos humildemente para Te dirigir a nossa prece. Nos concedestes uma noite abençoada. E que lição recebemos nesta noite? Aqui trazida com tanta propriedade pela nossa irmã Juliana, para quem te rogamos bênçãos de luz, paz, saúde. Falamos, Jesus querido, ouvimos e aprendemos sobre o teu planeta. O nosso planeta, este planetinha que nos referimos com tanto carinho. Sabemos que na imensidão do universo é um grão de areia, mas para nós é de tamanha grandeza que ainda não conseguimos mensurar. Sim, Jesus, nos foi emprestado um planeta de tanta beleza,
tantos recursos naturais, muito mais do que necessitamos nesta nossa caminhada terrena. E nós, ainda sem cuidado, mais do que usarmos e desfrutarmos, ainda não sabemos conservar. Mas toca-nos, Senhor Jesus, cada vez mais, para que despertemos a necessidade de mudarmos os nossos conceitos, de conhecermos as nossas necessidades, sem precisar chegarmos ao supérfluo. Ensina-nos a grande transformação que se faz necessária em cada um de nós, para que olhemos a grandeza do nosso planeta, a beleza ofertada pelo nosso Pai, com a tua colaboração, Jesus querido, já que és o nosso governador, aquele que comanda, orienta e conduz o caminho, o destino do nosso planeta. Que possamos sim desfrutar com sabedoria, inteligência, mas acima de tudo, de respeito por tudo aquilo que nos foi emprestado enquanto aqui estamos, e que possamos entender que um dia muito mais além, aqui ainda poderemos voltar. E o que iremos encontrar? Exatamente aquilo que deixamos. Aquilo que deixamos com os cuidados que tivemos no momento em que necessitamos usar. Ajude-nos, Senhor Jesus, a entender tudo isto. Mais do que entender, auxiliarmos mutuamente, ensinando aos que sabem menos e aprendendo com aqueles que já caminharam mais do que nós. E assim, dentro desta harmonia, desta energia que parte de cada um de nós, dos nossos pensamentos através das nossas ações, e que formamos a egrégora que absorvemos no nosso planeta. Faça-nos entender tudo isto, crescermos um pouquinho mais, para que vejamos menos catástrofes que assolam o nosso planeta, para que sejamos cada vez menos responsáveis por tanto sofrimento e tanta dor. Sê conosco, Jesus, mas principalmente com aqueles nossos irmãos mais necessitados, que já sofrem consequências de todo o nosso desmando e o nosso desamor. Aqueles que passam fome, sede, frio, vítimas do desamor e da guerra. Que todos eles neste momento sintam as tuas mãos benditas
envolvendo-os na tua misericórdia, aliviando dores, sofrimentos e dando-lhes sempre a esperança de que dias melhores com certeza virão. Obrigado, Jesus querido. Obrigado a esses nossos incansáveis amigos que estão sempre conosco, a nos intuir, orientar, mostrando-nos o caminho, por mais que tantas vezes não queremos ouvi-los. Obrigado a nossa querida Mãe Maria Santíssima, que também, com o seu manto materno, ampare e protege a todos nós. Mas obrigado, acima de tudo, a Deus, nosso Pai e Criador, por tudo que nos concede e por mais este dia que nos concedeu. Assim sendo, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece nossa alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, Obrigado, Bisa. Quanta luz descendo sobre nós, né? Nós é que não sabemos aproveitar. Lembrando sempre dos nossos avisos, tá? As campanhas do quilo, que é sempre permanente, a nossa campanha da costurinha, aqueles que desejarem contribuir. Ainda tem alguns CDs da Bisa na Secretaria, aqueles que desejarem adquirir. E lembrar que no próximo sábado nós temos a nossa reunião de mocidade e evangelização, tá? Aqueles que têm as suas crianças em casa, os jovens estão lá à toa, perturbando, mandem para cá, tá? Às 9 horas da manhã, e tem o estudo do Evangelho aqui no salão para os pais e responsáveis, tá bom? Obrigado por tudo, vamos na paz de Jesus.